Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos ainda iniciando o novo trimestre de estudo da Palavra do Senhor nessa escola bíblica sabática, nesse período de pandemia, quando nós estamos aos sábados estudando a Palavra do Senhor. Iniciamos na semana passada um novo caminhar de estudos que envolve 4 cartas do apóstolo Paulo: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Cartas pastorais que vão nos ajudar a entender cada vez mais a palavra do Senhor, a doutrina, os desafios que a Igreja de Cristo sempre enfrentou enquanto está caminhando na terra e a percepção de que nada mudou, mesmo da Igreja do primeiro século, como nós que estamos aqui no século 21. Você deve ter lido então Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, quando o apóstolo Paulo começa já a narrar algumas coisas que levariam a grande reflexão e mudanças na igreja que se encontrava na Galácia, que hoje é a região da Turquia, que fica na Ásia. Essa igreja, irmãos, plantada por ele, estava crescendo, estava se desenvolvendo, mas a gente percebe logo no início desta igreja que começam a vir influências, começa a vir ensinos e doutrinas totalmente contrários ao evangelho que o apóstolo Paulo veio trazer, que é o evangelho de Cristo. Então, essa carta vai nos mostrar ações importantes de Paulo para que a igreja permanecesse pura na doutrina de Jesus, do Evangelho de Cristo, a revelação de Deus. Quando então nós pensamos na liderança do apóstolo Paulo, a primeira coisa que se faz a estratégia que se faz em qualquer ambiente, quando você quer destruir alguma coisa, é você atacar a integridade da pessoa. E aí foi o que aconteceu com Paulo. Então, nesses capítulos, ele fala do seu relacionamento com Jesus, de como Deus o encontrou, como que o evangelho foi revelado a ele. Ele fala, então, como ele era zeloso pelas obras de Deus, como ele era perseguidor, o encontro que teve com Tiago, com João, com Pedro. Enfim, ele estava mostrando para aquelas pessoas de que ele não tinha interesses escusos ou de segundas intenções para levar vantagem em cima do nome de Jesus. Então ele começa a abordar determinados ensinos importantes. O primeiro tópico aqui que o autor da lição nos faz refletir, e aí nós vamos ler, convido você a ler. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9, nós lemos: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito, ou seja, anátema. Conforme disse antes, digo outra vez: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja anátema. Encontramos então aqui, logo no início do capítulo, o apóstolo Paulo falando disso. Então, essa experiência de Cristo viver em nós é a base para um evangelho que é insubstituível. E o tema da lição é Cristo vive em mim. Lá no capítulo 2, versículo 20, fala que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, o que o apóstolo está falando aqui é da autoridade do evangelho, da autoridade insubstituível de Cristo. E ele mesmo se coloca como alguém que, diante da autoridade dele, ainda coloca os anjos: se vierem pregando, ensinando outro evangelho, seja maldição, que em outras versões, anátema. Então o apóstolo Paulo está amaldiçoando, e o próprio Cristo já fez isso. Ou seja, aqueles que pregam a mentira,
aqueles que manipulam o nome de Deus. Ainda estamos vivendo todo esse ambiente aí de escândalos envolvendo pastora, envolvendo pastor, não é isso? Agora o prefeito da cidade envolvido numa situação constrangedora. Para quem se diz cristão, para quem prega um evangelho de Cristo, está fora da curva. É apenas um exemplo para a gente perceber o que é o evangelho de Jesus e o que significa Cristo viver em nós. Ser religioso é uma coisa, mas quando nós falamos do evangelho, é outra, completamente diferente. Então, quando o apóstolo Paulo aqui escreve, ele fala do seu espanto. E a gente sabe, irmãos, e todos nós ficamos espantados também, quando pessoas que estão dentro da igreja rapidamente estão envolvidas em novidades, em mundanismos, em ações que venham a querer acrescentar alguma coisa ao evangelho. Isso sempre aconteceu. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, nós encontramos os profetas de Deus falando, nós encontramos como no meio sacerdotal também existia corrupção, mas Deus estava sempre levantando pessoas, seus servos, para lutarem pela verdade. Então o Evangelho, ele é insubstituível. E ele aqui fala desse espanto, né, daquilo que ele estava vivenciando ali, e rechaçando, irmãos, qualquer tipo de adendo, qualquer tipo de apêndice, qualquer tipo de letrinha pequena que eu sempre falo para vocês. Por quê? Porque esses que fazem isso, eles não acreditam em Jesus. Eles não conhecem o Evangelho de Cristo. Eles não nasceram de novo. Estamos vivendo um dos tempos mais difíceis da história da igreja. E não é por causa de perseguição não, irmãos. Às vezes nós achamos que a perseguição foi um tempo difícil para a igreja. Teve sofrimento, morte, um monte de coisa, é verdade. Mas no que tange a pregação do Evangelho, é o tempo que nós vivemos hoje, no século XXI. Todo mundo fala o que quer, todo mundo prega o que quer. Pega textos fora de contexto e colocam como slogan da sua empresa, slogan do seu ministério, slogan do seu projeto político. Usam o nome de Jesus de uma forma maldita, anátema. E aí, tudo isso ofende a Deus, isso gera escândalos e destrói a comunhão das pessoas. E muitos deixam de estar com o Senhor. Nós encontramos nesse desenvolver de 2000 anos esses adendos. O catolicismo já faz isso há 1700 anos, enquanto a igreja mais antiga, no sentido institucional, está aí até hoje, com seus acréscimos. E aí cria-se cabedal de santos, ensinos, gestos, símbolos, ícones. É fato. E eu estou falando aqui do sistema católico, que é um sistema teológico. Você pode olhar o próprio protestantismo, como foi se corrompendo. Quando a gente pensa em pentecostalismo e neopentecostalismo ainda nem se fala, irmãos. É heresias e heresias em nome de um novo evangelho. Precisamos tomar cuidado para que nas vãs sutilezas que o apóstolo Paulo fala sobre, sejamos levados por ventos de doutrinas. E onde acontece isso? Quando existe uma insatisfação, quando existe um problema. Vou dar um exemplo básico e padrão. É só alguém estar doente na família ou a própria pessoa, ela vai buscar todas as igrejas. Ela vai ligar para todos os parentes. Um é da Batista, outro é presbiteriano, um é assembleano, o outro é no isso, o outro é do reteté, o outro sobe monte, o outro faz isso, aquilo, outro. O negócio é ser curado. Toma a água ungida e se der mole vai até numa missa para, de repente, o padre lá quebrar um galho. Não é verdade? Para quem está muito tempo na igreja já viu isso acontecer. Então as pessoas vão trazendo essas novidades e acrescentando algo ao evangelho.
Em segundo lugar, ele fala que essa experiência de viver com Cristo em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Irmãos, a lei, ela é a revelação do caráter de Deus, da santidade de Deus. Uma vez que a lei revela a santidade de Deus, ela denuncia o pecado do homem. Muito simples. Se existe um lugar escuro, escuridão, trevas, no momento em que chega a luz, denuncia as trevas e ela se dissipa. Se a luz sai, a escuridão volta. Então, a escuridão, as trevas, a ausência de luz. Na questão da lei, a lei ilumina o ser humano, mas mostra a sua limitação, mostra a sua fragilidade. O apóstolo Paulo, então, vai ser o grande pregador da graça, do favor imerecido. Mas ele nunca descartou a lei, e muito menos o Cristo. E a gente viu isso no Sermão do Monte. Ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Então, quantas coisas eu e você temos hoje, recebemos hoje por causa de alguém? Vou te dar um exemplo aqui básico. Talvez você more numa casa que você recebeu de herança do seu pai e da sua mãe. Você não precisou trabalhar por ela. Você não precisou pegar um financiamento por ela. Você não precisou economizar por ela. Veio de graça. Veio como bênção para você. Então você desfruta do conforto dessa casa por causa de um sacrifício de outra pessoa. Nesse caso, seu pai ou sua mãe. Exemplo simples que eu estou dando. Então, cuidado para que de repente você, porque é o dono da casa agora, mas não trabalhou para conquistá-la, possa usar essa propriedade para humilhar outros. Fica ligado. Conheço gente assim. Não é fácil não, tá bom? No capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Bem, precisamos sempre trazer a reflexão e entendimento de que ser justificado significa ser tornado justo. Jesus nos tornou justos pela graça. Qual o exemplo? Essa palavra que o apóstolo Paulo usa, ela é do mundo jurídico. Então alguém foi condenado, vai para o júri, ele então é declarado inocente, ele é justificado. Não existe mais nenhuma dívida. Se existia um processo contra ele, naquele tribunal foi resolvido. No caso espiritual, foi Jesus. Então a lei, ela não é mais usada para isso, porque não era o objetivo da lei. Então a lei, ela nos mostra o caminho da graça, que o apóstolo Paulo vai usar a palavra aio, não é isso? Ou seja, aio era aquele servo que trabalhava numa casa, que ele era o professor, ele era o mestre. Então ensinava as crianças a lerem, as crianças a aprender as etiquetas, ou que seja. Conduzia, a lei fez isso. Nos conduziu à graça do Senhor. Tinham pessoas então, por causa da circuncisão, trazendo-se de volta. E aí vocês viram no capítulo 2 que existe um debate, um embate de Paulo com Pedro. Quando Pedro, enquanto não chegava os da circuncisão, Pedro estava com a galera gentia, aquele povo que recebeu Jesus. Mas de repente, quando chegavam as pessoas, Pedro mudava. Então Paulo questionou face a face ele nesse sentido. Você vai ver isso no restante do livro. Por quê? Porque o apóstolo Paulo viu a incoerência. Quantas vezes isso não é feito nas nossas igrejas? É que hoje, graças a Deus, temos vivido um tempo de rompimento com o tradicionalismo, não com a tradição. Já falei isso, não é? Instrumentos, músicas, hinos, tamanho de cabelo, tamanho da barba, manga da camisa, pode ir ali, essas coisas todas. E isso
trazia legalismo, isso trazia divisão, isso trazia dissensão. Então era necessário que eles entendessem isso e não trouxessem de volta. Aí envolve os rituais, é o fascínio, irmãos, de dominar as coisas, é o poder. Já falei isso para vocês. A única coisa que tem poder, ou o gesto que tem poder, a atitude que tem poder no mundo espiritual é a palavra, e no nome de Jesus. Então, quem usa cruzinha pendurada, aqueles negócios do espiritismo aqui, quem está fazendo cabeça que eles dizem, é a pessoa que bota arruda, anda com pé de coelho, aqueles 7 pulinhos na onda, todo esse tipo de prática, isso é uma forma da pessoa ter um sentimento de que ela consegue. A religião faz isso. Lembra que ano passado eu preguei sobre isso no Evangelho de Marcos, naquele livro que fala sobre a cruz do rei? Então, Jesus fez isso. Desfrute disso. Desfrute, aproveite e viva essa liberdade em Cristo Jesus. Então, isso é desobediência. Quando nós pensamos em fé, não podemos esquecer que a fé ela é anterior à lei. Aí ele vai citar aqui Abraão, que é chamado pela palavra do Senhor de pai da fé. Ele era pai daqueles que creriam no futuro. Todas as nações seriam abençoadas pela fé de Abraão, pela sua obediência. Então, não existia todo esse cabedal de ensinamentos. Não é verdade? E tudo apontava para quem? Para Cristo. Tudo apontava para Jesus. Então a lei não justifica ninguém, não é isso? A lei serviu de ensino, apontou para Cristo, de aio, e a lei ela não é contra as promessas, mas ela aponta as promessas de Deus. Então, quando a lei de Deus fala sobre ser bem-aventurado, ou bem-aventurado aquele que teme o Senhor e segue no seu caminho, ele tem uma promessa ali. O Salmo 1, que eu sempre gosto muito e cito, ali tem uma promessa. O Salmo 23, quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar mesmo. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, como eu posso andar também. Então, a lei como revelação da palavra de Deus, ela vai sempre trabalhar para nos abençoar. Nunca esqueça disso. Então não existe nenhum choque, nenhuma disparidade entre lei e graça. Os legalistas que gostam de usar equivocadamente a graça de Deus para as pessoas viverem de qualquer maneira. Então você vê hoje aí, depois desses anos todos de Evangelho de Cristo no Brasil, 150 anos no mínimo, só nós batistas, você vê famílias, casamentos, vícios, escândalos, avareza, corrupção, homossexualismo, pedofilia, tudo isso dentro do contexto da igreja. Que coisa ruim, que coisa podre, que coisa nojenta, mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não esconde nada. Em terceiro lugar, ele fala de Cristo viver em nós para a gente superar, os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Aí o que diz no capítulo 2, versículo 4? E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Falsos irmãos. Então ele está falando aqui da circuncisão, que era muito forte nos dias de hoje, naquela época, não nos dias de hoje. Então eles iam lá, se infiltravam, eram espiões, iam lá, começavam a cantar junto com o povo, pau patal, não sei o quê, e começaram a perverter. É interessante que o apóstolo Paulo já detecta isso, pessoas que ele treinou vão detectando isso e dando essa informação diante do que significava o Evangelho de Jesus. Então ele fala aqui, deliberadamente eles vinham colocando, introduzindo modismos e distorções na palavra do Senhor. Acontece hoje? Irmãos, demais. Se a gente for elencar o quanto isso acontece, a gente vai ficar aqui não somente meia hora normalmente da gravação dessa videoaula, mas muito mais tempo. É só você caminhar aí pela internet.
Então, quando esses transtornos eram colocados, trazia dificuldade de querer tirar o poder de Deus. Aqui o autor vai falar sobre inimigos da cruz. Irmãos, ou a gente é de Jesus, ou a gente não é de Jesus. Não existe em cima do muro. Ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. Não tem penumbra. Ou nós somos da verdade, ou nós somos da mentira. A Bíblia é trabalhada, os ensinos bíblicos são trabalhados assim. Por quê? Porque essa é a verdade do Evangelho, é assim que a gente tem que viver. Então, qualquer pessoa que no dia de hoje fique introduzindo na Igreja de Cristo ensinamentos que venham a escravizar a expressão, eles são inimigos da cruz. Todos os dias nesse país existem inimigos da cruz pregando um evangelho que não é o de Jesus na televisão, na internet, em todas as redes sociais. Agora então, com essa pandemia, com a quarentena, talvez você esteja assistindo lives todos os dias. Talvez antes da pandemia você já assistia alguma coisa. Agora tem aumentado mais. É bom? Cuidado com o que você vê. Porque diante da sua carência, ou diante da sua ignorância da palavra do Senhor, você pode ser enganado por esses, que querem roubar a sua liberdade. E aí cria um monte de coisas. E normalmente todos eles vão tirar dinheiro das pessoas. Vão tirar a liberdade das pessoas. É só você, querido, no momento de angústia sua, no momento de dificuldade, você tomar o famoso copinho de água ungida em cima da televisão, ou botar, ou se eu chegar que fizer a mesma coisa, coloque a palma da sua mão com a minha, e você vai receber a bênção. Aí você vai e bota. Aí você recebe a bênção. Pronto. Todo dia tu vai botar a mão lá, todo dia tu vai tomar esse copo de água ungida. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é uma pessoa e é relacional. Somos discípulos de Jesus. Então precisamos tomar cuidado. Algumas coisas, irmãos, alguns perigos vêm de fora, outros vêm de dentro. E aí, como ele diz assim, reside o perigo. Está ali com você, né? Está no ambiente da igreja. Mas pode ser numa música, um exemplo. Quantas músicas a gente encontra por aí desses louvores hoje tão vazios, que às vezes é uma palavrazinha, uma vírgulazinha, uma simples expressão desses mantras que tem por aí, que tiram o sentido da verdade do Evangelho. Quanto mais pregações e ensino. E aí, está dentro da nossa casa. Talvez você já tenha vivido a experiência de ter sido assaltado ou roubado. Eu já vivi, na rua. Mas eu nunca vivi isso dentro da minha casa. E espero nunca viver. Não é verdade? Tudo bem que as moedinhas somem, né? Se eu deixar a moedinha em qualquer cantinho, vai tudo embora. Tirando as moedinhas, isso nunca aconteceu, porque nós vivemos em família. Mas vamos supor que por causa de uma situação, isso aconteça dentro de casa. Que tristeza deve ser. Eu que trabalhei muitos anos como capelão, tanto prisional e como conselheiro antidrogas, e trabalhando muito com a dependência química ou com os dependentes químicos, quantos roubaram suas famílias? E aí o pai e a mãe, ele é filho? No contexto da igreja também. Quantas igrejas batistas, queridos irmãos, foram divididas por doutrinas fora daquilo que a palavra ensina? Aí começam aquelas facções, partidarismo, não é isso? Tanto começando com pastores, diáconos, líderes ou com outras pessoas. E normalmente a briga é pelo patrimônio, né? Que ninguém quer levar um grupinho, gente, estou indo embora, quem quiser ir comigo vai, vamos ali para a pracinha, começar a fazer ar livre de novo. Quer fazer isso? Quer nada. E aí engana os incautos, os que têm comichões nos ouvidos. Precisamos ficar ligados e atentos, vigilantes, para que ninguém roube a nossa liberdade e nos coloque de volta na escravidão. Precisamos estudar sempre a palavra do Senhor. Se não, irmãos,
Talvez você tenha sofrido por isso, talvez no momento que você conhecia menos a palavra do Senhor, você foi por isso. Eu tenho brincado aí com a minha barba, né? Porque todo mundo brinca com ela aí. Eu sou Noé, eu sou Abraão, eu sou Moisés, eu estou com crise de identidade, ou Papai Noel, alguma coisa desse gênero. Mas vamos supor que nessa pandemia, eu chegasse para a PIB de Cascadura e falasse: olha, irmãos, Deus me revelou na pandemia que todos os homens da igreja, para serem abençoados, terem a autoridade, viverem os milagres, terão que deixar a sua barba crescer igual a do pastor. E quanto maior a barba, maior o poder. Surreal, né? Mas isso já existiu por aí. Ainda existe. Não é tão surreal assim. Precisamos conhecer as escrituras do Senhor Jesus. O outro tópico, ele fala assim, que essa experiência de Cristo Jesus em nós é a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Nós não somos o fim. A igreja não é o fim. O que eu sempre digo para vocês? A igreja está dentro do reino. A igreja não é o reino. Ok? O reino, ele vem do céu. O reino transcende tudo isso. Perfeito? A revelação de Deus na criação é parte do reino. Aquilo que os profetas ensinaram era parte do reino. Até que Jesus, o Deus encarnado, na plenitude dos tempos, ele revela de forma exponencial o reino dos céus. E a igreja ficou com a missão de levar esse reino. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: mas é Cristo quem vive em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou ele vive em mim. O que significa? Que eu morri. Significa que você morreu. De que a nossa vontade, os nossos desejos, ou qualquer outra coisa no que tange a vida espiritual, e a partir disso, do novo nascimento, todos os desdobramentos, é Cristo. A liberdade vem de Cristo. E como é que isso funciona? Com o novo nascimento. Então, o apóstolo Paulo trabalha isso e precisamos entender que Jesus nos usa. Então, a cruz do Calvário é o símbolo desse amor por nós, e no caminhar do nosso viver, as marcas desse novo nascimento, elas vão ficando em nossa vida e na nossa história. Cristo vive em você? Se sim, aleluia. Se ainda não, hoje pode ser um dia de você confessar Jesus como seu Senhor. Então, nosso caráter ele vai sendo restaurado a cada dia. Nosso caráter vai sendo aperfeiçoado a cada evento, a cada situação. Talvez você esteja vivendo a situação mais difícil da sua vida. Normalmente a enfermidade, um problema familiar, as lutas nessa pandemia. Talvez você esteja vivendo uma crise de fé. Eu já falei que tem um monte de gente que não vai voltar para a igreja mais. Porque eram religiosos e legalistas. Encontravam lá no templo, não é isso? Nos bancos, na liturgia ou todos os outros acessórios. Não no relacionamento com o Senhor Jesus. Essa pandemia mostrou como os cristãos que eram perseguidos, como são até os dias de hoje, e não podem ir para a igreja. A igreja é doméstica, a igreja é na sua casa, a igreja ela vive assim. E vocês sabem muito bem que a maior igreja do mundo está na China, que mais cresce, a igreja subterrânea, num lugar que não existe liberdade de fé. Então, essas marcas, elas são construídas daquilo que Jesus fez em nós. Então, nós não podemos seguir aquilo que Jesus não ensinou. Ele fala aqui de um evangelho oco, vazio e exibicionista. Já viu isso por aí? A torta é direito. E é muito triste, porque é o nome de Jesus que está sendo usado. Você percebe que Cristo não vivia naquela pessoa. Precisamos tomar cuidado? Precisamos sempre tomar cuidado. E aí ele diz aqui: diante do nosso corpo que é mortal, perecível e tentável,
nós temos que lutar diante do que significa Jesus viver em nós. Ele faz a obra em nós e nós vamos caminhando e experimentando o renovo do Senhor. Agora, irmãos, não podemos vacilar, nós não podemos nos acovardar e nem nos acomodar. Precisamos continuar firme, revelando a graça do Senhor, daquilo que Deus tem reproduzido em nós, a transformação do Espírito Santo, e de forma gradativa nós vamos sendo moldados pelo Senhor. E aí ele cita aqui a estatura de varão perfeito. Qual é o nosso paradigma? Qual é o nosso exemplo? Qual é o nosso olhar? Nosso alvo e foco? Cristo. A estatura de varão perfeito. É Cristo que vai fazendo isso em nós todos os dias. A sensação que tem dias que a gente está mais firmes e fortes, parece que tem dias que não. Parece que tem dias que a gente se sente menos tentado por alguma coisa e no outro dia é tentado mais. Mas independente disso, nós vamos seguindo firmes nesse propósito de Deus para nós. O último que ele fala aqui dessa experiência de Jesus viver em nós é desfazer toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo, que é o que eu sempre falo. A gente falou do legalismo que envolve a lei e a religiosidade, quando você cria, não é isso? Vários dispositivos para tirar a glória de Jesus. Aí, qual o pedaço que a gente lê aqui? O versículo 21. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Tá certo. Já parou para perceber que crer também é pensar que existe razão na nossa fé, que crer é seguir entendendo os propósitos de Deus, que nada é aleatório. Esses que vivem dizendo por aí que os cristãos são alienados, são burros, são idiotas, são tantos outros adjetivos negativos, porque eles não conhecem a verdade. Nós vivemos um tempo mais do que nunca de que aqueles que são fiéis em Cristo Jesus estão aí sobrevivendo a tudo. Quantos daqueles que caminhavam conosco nas nossas igrejas já perderam suas histórias? Quantos já se apostataram da fé? Quantos vivem pulando aí de igreja em igreja? Essa semana, numa live com amigos da Associação Oeste, que é a nossa associação, um dos pastores falando, que voltou aos cultos, aí chegou uma irmã e falou assim: olha, pastor, eu não vou ficar mais aqui na igreja não, eu vou para outra igreja, Deus também está lá. E aí ela falou o nome da igreja, eu não vou falar o nome da igreja aqui para você, mas ele levou um susto. Ela acha que fazendo determinadas coisas, campanhas, isso, aquilo, outro, vai resolver os problemas da vida dela. Então nós temos que ter firmeza e determinação e não aniquilar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ele fala aqui dos rudimentos da fé. Rudimentos significam o alicerce, a base da nossa fé. Hebreus vai falar sobre isso também, capítulo 6. Aqueles que já experimentaram o Espírito Santo, as novidades de Deus e caíram, se apostataram, não mais caminharão. Agora, irmãos, somos evangelizados também por um evangelho humanista, antropocêntrico. Antropos significa homem, cêntrico é centro. Mas o evangelho é cristocêntrico. Agora, por que eu falo um evangelho humanista? É quando dá a responsabilidade ao ser humano. Quer aceitar Jesus? Quer se converter? Todos esses slogans perigosos que dão um ar de espiritualidade, como se Jesus tivesse corrido algum risco lá na cruz do Calvário, ou como se Deus jogasse dados. De forma nenhuma. O discurso de muitos está sendo destruído pela história de cada um deles. Então muitos querem diminuir a graça do Senhor, querem anular a graça do Senhor. Vale ressaltar, irmãos, que conversão é uma coisa, adesão é outra.
Estamos cheios de pessoas que estão dentro das comunidades de fé, dentro das igrejas, que aderiram a um protocolo religioso, a um self-service, não é isso? E estão comendo aquilo que querem. Quando você vai no restaurante, né, o garçom vai, traz o menu para você, você escolhe o que você quer comer. Aí se você gosta de bife com fritas, gosta de um frango a passarinho, você gosta de salada, você gosta de massa, as pessoas então vão aderindo a isso. Mas conversão significa mudança de vida, significa novo nascimento. E quem faz isso? Jesus, através da graça de Cristo. Então, não podemos permitir que o legalismo destrua a graça. Cristo cumpriu tudo por nós com alegria, sem que nós merecêssemos. Então, irmãos, nessa tarde de sábado, quando nós celebramos a nossa fé estudando a palavra de Deus, precisamos tomar cuidado para que nós, descuidadamente, venhamos a colocar a morte do Senhor Jesus na cruz, inútil, por vaidades, por orgulho, por achar que conhecemos muito a palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, mantermos firmes no ensino da palavra do Senhor e motivados a vivermos o Evangelho, Cristo em nós. E aí, no caminhar de nossa fé, a gente vai experimentando o renovo. Eu gostaria de ler aqui, você já leu em casa, né? Ele vai dar aqui 5 ações. Diz assim: leia e conheça mais a palavra de Deus. 2. Busque desenvolver uma vida de oração. 3. Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino. 4. Proponha ensinar como discipulado a essência do Evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. E 5. Nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Que Cristo viva verdadeiramente em você e viva verdadeiramente em mim. E juntos a gente vai levando vida às pessoas. A gente vai vendo outras pessoas justificadas pela fé, tendo Jesus na sua história. Amém? Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, se você estiver vendo esse vídeo hoje, sábado, não é isso? Amanhã a gente se vê na igreja, se caso você for no culto. Lembrando que você tem que, se possível, ligar para a igreja, dar o seu nome, para que todo o ambiente esteja controlado, sanitariamente falando. Não vigiar a nossa liberdade em Jesus, mas sim um cuidado protocolar da saúde, para que a gente possa celebrar a nossa fé. Um abraço e, se Deus permitir, no próximo sábado a gente se encontra de novo. Fica na paz. Até lá!